Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Cristiane Bevilacqua, terapeuta cristã. O versículo-chave que nós vamos trabalhar aqui hoje está lá em 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então, quero compartilhar com vocês sobre esse cuidado com o corpo, entender o impacto das nossas emoções e fortalecer a conexão espiritual para viver com mais saúde e propósito. Corpo, alma e espírito estão conectados, né? E influenciam diretamente uns nos outros. Não tem como a gente separar. Então, o espírito é a parte que nos conecta a Deus e é onde mora, onde nós praticamos a nossa fé, onde mora a nossa fé e a nossa comunhão com o Pai. Então, sem conexão espiritual, a vida perde sentido e não há propósito. Provérbios 20:27 diz assim, que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor que esquadrinha todo o íntimo do coração. A alma já é aonde ficam as nossas emoções, onde estão nossas vontades, os desejos, né, os pensamentos, e é onde lidamos com desafios emocionais, né? Já falamos aqui em vários momentos sobre traumas, né, alegria, desejos. Então, nós vamos falar em Salmos 42:5, fala que vem a luta da alma, né? Nós vamos ver a luta da alma aqui, que diz assim: por que está abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E por fim, o corpo, né, que é a parte física, e é o templo do Espírito Santo, é onde o Espírito Santo habita, através dele que vivemos no mundo, que trabalhamos, relacionamos, cumprimos com o nosso propósito. Então, 1 Coríntios 6,19 nos lembra, assim, o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós. Agora pensa comigo, quando uma dessas áreas está em desequilíbrio, todas as outras sofrem. Então, um exemplo disso, quando a mente está cheia de ansiedade, preocupação, né? Que é a parte aí que eu acabei de explicar, que é a alma. O corpo também pode adoecer. E o espírito pode enfraquecer, né? Com falta de paz. Então, da mesma forma, quando nós negligenciamos o corpo, com má alimentação, falta de descanso, né? O nosso emocional fica abalado e até a nossa vida espiritual, então, pode ser afetada pela falta de disposição. Portanto, Deus, ele nos chama a viver em equilíbrio, cuidando do espírito, da alma e do corpo, porque ele deseja que nós tenhamos vida plena. 3 João, capítulo 1, versículo 2, diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, não só a sua saúde emocional, mas tudo, espiritual e também física. Quero compartilhar com vocês sobre esse cuidado com o corpo, entender o impacto das nossas emoções e fortalecer a conexão espiritual para viver com mais saúde e propósito. Então, o versículo-chave que nós vamos trabalhar aqui hoje está lá em 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? É uma pergunta, né? Mas eu quero trazer aqui uma história para ilustrar sobre Robert Murray McCheyne. Quem já ouviu falar? Ele foi um pastor escocês, viveu no século XIX. Faleceu muito jovem, com apenas 29 anos. McCheyne, ele deixou um legado duradouro por meio de seus sermões, né, e escritos que continuam a impactar muitas vidas até hoje. A história conta que ele foi um pregador muito dedicado à obra de Deus.
e ele dizia: o Senhor me deu 2 presentes, a mensagem e o cavalo. A mensagem era o chamado dele, né? E o cavalo, o corpo. Mas ele vai dizer assim: em minha dedicação, cuidei tanto da mensagem que esqueci de cuidar do cavalo. E o cavalo morreu. É forte, né? Então ele estava já com o corpo debilitado e não pôde continuar a sua missão. Ele encerrou a carreira, não guardou o corpo, né? Não guardou. Então, mesmo com o desejo de pregar, a saúde não o permitia mais. Ele concluiu que se tivesse equilibrado o tempo entre cuidar da mensagem e do corpo, podia ter continuado o seu ministério por muitos anos. Então, essa história, ela nos leva a refletir que não adianta ter um grande chamado, né, um grande sonho, uma grande missão, se nós não cuidamos do veículo que vai transmitir, né, que é o nosso corpo, se ele está fraco, se ele está sem forças. Então, cuidar do nosso corpo é cuidar do propósito que Deus confiou em nós. Então, por que cuidar do corpo é importante para Deus? Cuidar do corpo não é só sobre saúde física, mas é sobre obediência, sobre honrar a Deus. Romanos 12:1 nos ensina a oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. Paulo, ele vai dizer em Efésios 5:29, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, vejamos que em efeitos da negligência física do corpo, alma e espírito, o corpo, ele, quando não está saudável, vai ser afetado, né, de várias maneiras. Então, fisicamente falando, o cansaço constante, doenças, falta de disposição, emocionalmente falando, né, irritabilidade, ansiedade, baixa autoestima. E na nossa área espiritual, dificuldade de concentração, de orar, de buscar a Deus, de meditar na palavra, falta de força para buscar a Deus. A pessoa, quando ela chega num nível de depressão, ela fica nesse estágio. Então, o que a ciência vai falar sobre o corpo, o cuidado do corpo, né, e da espiritualidade? Estudos científicos comprovam que a espiritualidade afeta positivamente a saúde física e mental. Vejam isso. Quando nós oramos, meditamos na palavra, ou estamos em comunhão com Deus, o nosso cérebro libera hormônios que reduzem o estresse. O sistema imunológico é fortalecido e há melhora no sono e no bem-estar geral. Então, cientistas comprovando o que acontece no nosso cérebro quando nós estamos aí em conexão com Deus. Mas é necessário, né, práticas aí, cuidados práticos com o corpo. Então, a Bíblia vai falar, né? Então, nós vamos ver aqui o primeiro. Escreve aí, alimentação. Coloca aí, alimentação. Nosso corpo precisa de nutrientes adequados. No livro de Daniel, lá em Daniel 1, vemos que Daniel e seus amigos, eles vão optar por alimentos saudáveis. Logicamente, ali existia um propósito para isso, mas nós não vamos entrar nessa questão aqui. E a Bíblia vai dizer que eles ficaram ainda mais saudáveis, ainda mais fortes. Então, número 2, do cuidado é essencial com o corpo. Escrevam aí, descanso. Jesus descansou. A Bíblia vai falar sobre descanso, vai falar de um dia da semana sobre o descanso, né? Jesus, ele descansou. A Bíblia vai falar que ali no barco ele dormia, né? Lá em Mateus 8, 23, 27, vai narrar, em Marcos também 4:35, vai falar que ele dormia. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer: você está respeitando o tempo de descanso que o seu corpo precisa? Tem gente que fala assim: o descanso não é aqui na Terra. A gente não pode espiritualizar tudo a todo tempo. Temos que ter esse equilíbrio.